Querido irmão, querida irmã, que alegria poder cumprimentá-los, desejando boas-vindas ao nosso encontro semanal, o encontro de espiritualidade, o encontro de esperança. Sejam todos muito bem-vindos e desejo uma boa-vinda também para a Vanessa, que é parte integrante do nosso programa. Obrigada, Padre Everson. Que alegria poder estar juntinho com você em mais um dia, né? Para a gente poder rezar, conhecer melhor sobre a espiritualidade, a vida de Santo Afonso, que com certeza faz a diferença na nossa vida também. E o tema de hoje é: quem ama Jesus foge da tibieza e ama a perfeição. Lembrando que esse é o terceiro programa que a gente faz sobre a tibieza, que é um assunto vasto. E praticamente hoje nós vamos tratar de decidir dar-se totalmente a Deus. Vanessa, nós vamos fazer 4 programas sobre a tibieza e nós podemos nos perguntar por que Santo Afonso ele foca de um modo especial a tibieza, porque Santo Afonso queria que todos mesmo tivessem uma resposta total para o amor de Deus. E a tibieza é justamente o contrário, nos desvia do amor de Deus. Mas por isso que ele diz que a tibieza, ela não nos deixa viver a totalidade do amor. Mas para vivermos a totalidade do amor de Deus, nós precisamos das luzes do Espírito. Sem o Espírito Santo, Jesus disse, Ele vos ensinará todas as coisas. Então, com muita humildade, pedimos que o Espírito Santo venha sobre o nosso programa de hoje, que é de muita importância, mas sobre a nossa vida. Venha, Espírito Santo. E agora nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 27. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? E não fizemos muitos milagres em Teu nome? Então eu lhes declararei, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, todo o que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. E quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou e foi grande a sua ruína. E é interessante nós nos depararmos com essa passagem em Mateus 7 e vermos a realidade de uma decisão que nós precisamos ter por Deus, segundo esses meios que Santo Afonso nos mostra, não é, Padre Everson? Justamente Santo Afonso, querendo nos ajudar a nos libertar desse perigo tremendo
terrível para a nossa vida espiritual, que é a tibieza. Ele apresenta os 5 meios. Nós já vimos o primeiro meio, que diante da realidade que massacra a nossa vida espiritual, que é a tibieza, Santo Afonso diz que nós precisamos desejar sair. Mas não um desejo quimérico, e ele é muito prático, falou, é preciso decidir, ter decisão para tomar as decisões necessárias, ter a decisão para fazer escolhas, ter a decisão de ter uma nova vida, novas atitudes, novo comportamento. Santo Afonso, ao dizer que é o meio fundamental, a decisão, porque se eu fico duvidando, se eu me acomodo com uma situação de não amor a Deus, é terrível. Mas Santo Afonso, ao colocar como primeiro meio para nos libertar da tibieza, a decisão, que aliás é uma atitude, quase que eu diria, normal na vida da gente, para a gente realizar qualquer coisa. A primeira coisa que eu tenho que fazer é tomar uma decisão. Eu quero fazer isso. Se eu não faço um planejamento e me decido, aliás, porque quando eu faço um planejamento, às vezes tem 2 possibilidades diante de mim. Também na vida espiritual tem 2 possibilidades. Eu viver o não amor, que Deus nos livre a todos nós, mas viver uma vida de correspondência ao amor primeiro que Deus tem por nós. É decisão. Por isso que Santo Afonso, certamente, ele meditou aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, essa parábola tão bonita que Jesus nos coloca, do alicerce. Uma vida espiritual tem que ter um alicerce, e alicerce é justamente a nossa vontade. Uma vontade decidida de caminhar conforme os planos de Deus em nossa vida. E sabe o que eu acho mais interessante, Padre Everson? É que Santo Afonso nos fala também sobre a realidade. Ele não fala simplesmente decidir, mas ele fala decidir totalmente. E isso já faz uma diferença enorme, porque por estarmos na igreja, por caminharmos com Deus, nós já tomamos uma decisão por Deus. Mas às vezes existem áreas e atitudes no nosso coração que não são totalmente entregues a Deus. Então que a gente precisa de conversão, que precisamos melhorar, que precisamos ter atitudes melhores como família, no trabalho, em todas as realidades que nós vivenciamos. Então decidir-se totalmente por Deus faz a diferença. Aliás, era constante na vida de Santo Afonso, nas pregações e, pelo que nós podemos deduzir, no atendimento pessoal, porque na congregação no Redentorista, a sua atitude era ele não era rigorista. Santo Afonso não era rigorista. Santo Afonso tinha um rigor muito grande na nossa resposta a Deus. E certamente ele está lembrando da palavra de Jesus que diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque é muito fácil a gente ter uma atitude externa, erguer os braços, cantar aleluias, mas não praticar. Isso é a oposição total do desejo de Santo Afonso, de na vida espiritual nós temos uma decisão total, como você diz, uma decisão firme, uma decisão para valer mesmo, para seguir aquilo que Jesus quer de nós, né? E Santo Afonso ensina assim, ele nos diz que quem quer vencer a tibieza precisa se decidir diariamente pela santidade. E o dia de começar é hoje, é agora. Nós não podemos perder tempo. Então, em tudo aquilo que nós estivermos falando, que nós estivermos fazendo naquele momento, precisamos procurar esse amor de Deus no nosso coração e vivermos essa santidade, a busca pelo céu. O que será que Jesus faria em nosso lugar? Essa pergunta é super importante. O que Jesus faria no meu lugar? Mas eu coloco também sem o condicional. O que Jesus pede que eu faça?
numa atitude mesmo de uma decisão total. A Vanessa lembrou que Santo Afonso não diz simplesmente decidir, mas dizer totalmente, para podermos corresponder ao que Deus quer de nós. E hoje nós vamos ter a alegria de acolher, mais uma vez, Dom Darcy José Nicioli, que vai transmitir para nós algo importantíssimo na espiritualidade de Santo Afonso, que é Maria, o papel de Maria, a nossa mãe. Dom Darcy, seja muito bem-vindo. Santo Afonso de Ligório, o cantor das glórias de Maria, nos ajuda a entender a grandeza da Mãe de Deus, relacionando-a sempre com a missão que recebeu na encarnação de Jesus. E neste contexto, falemos sobre a antiga celebração da purificação de Maria, tendo como referência o texto bíblico da apresentação de Jesus no templo. O texto do Evangelho diz assim: e quando se completaram os dias para eles se purificarem, segundo a lei de Moisés, os pais levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo, porque todo primogênito masculino devia ser consagrado ao Senhor. E naquela oportunidade, Simeão, o homem justo, expressa o anseio do povo de Israel com a chegada do Messias, dizendo à mãe: este menino vai causar a queda e a elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. E completa: a ti própria uma espada te traspassará a alma. Está em Lucas, capítulo 2, versículos 33 e seguintes. Os primogênitos de todas as famílias, segundo a tradição do povo israelita, eram considerados como propriedade de Deus. O rito que Maria cumpre de apresentar Jesus no templo manifesta a sua consciência de que o filho não lhe pertence. Ela não tem Jesus para si mesma. E nesse sentido, Maria é o sinal da igreja. A igreja que tem a missão de levar e apresentar o corpo de Cristo à humanidade. As palavras do velho Simeão fazem compreender a Maria que Jesus não é simplesmente o Rei glorioso, mas também que ele é o servo sofredor. É na exaltação e na dor que se realizará a missão. Uma espada traspassará o seu coração. Na causa do sofrimento do filho, também Maria conhecerá a dor. E porque aceitou na liberdade a maternidade divina, aceita também na liberdade as suas consequências. A espada de Maria é a cruz de Cristo, plantada no seu coração de mãe. Esta é a purificação de Maria. E diz piedosamente Santo Afonso sobre este mistério: o Pai eterno enviou o seu Filho à terra para fazer-se homem e destinou-lhe a mãe, a qual quis que fosse Maria. E como fez a encarnação do Verbo depender do sim de Maria, também do seu consentimento fez questão para que se realizasse o sacrifício de Jesus para a nossa salvação. Que mistério! Juntamente com a vida do filho foi sacrificado o coração da mãe. Por isso quis o Senhor que no ato do oferecimento do filho, Maria mesma se fizesse oferta. Inspirando-se em São Boaventura, Santo Afonso diz: Maria, por este ato de oferta, superou generosamente a todos os mártires da Igreja, pois os mártires ofereceram as suas vidas, enquanto a Virgem ofereceu a vida do seu filho, filho por ela amado, mais que a própria vida. Segundo a Mariologia de Santo Afonso, Maria uniu
de tal modo seu querer ao querer do Filho Jesus, que ambos ofereceram um só e mesmo sacrifício. Então, de certo modo, Jesus e Maria juntos operaram a redenção da humanidade. Jesus redimindo-nos dos nossos pecados e livrando-nos da morte eterna. E Maria intercedendo para que não nos faltasse os merecimentos do Redentor. Por isso devemos sempre rezar. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Dona Arci, o senhor me desculpa, assim, a intimidade que eu lhe digo, né? Eu conheci o senhor como padre lá em Aparecida, então, aliás, eu quero agradecer publicamente a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a facsímile que o senhor me deu quando eu completei 50 anos de vida religiosa. Muito obrigado. Mas, Dona Arci, agradecemos o senhor, deixando um grande abraço, agora um abraço virtual, mas dizendo que na próxima vez nós vamos precisar do senhor mais algumas vezes ainda. Obrigado, Dona Darcy. E entrando já na nossa reflexão sobre glórias de Maria, nós entramos naquele trecho da Salve Rainha, Esperança Nossa Salve. E o tema de hoje é Maria é realmente a nossa esperança. Mas por que para tanto é necessária da nossa parte a confiança? Deu-nos o Senhor para aumentá-la, sua própria mãe, por advogada e intercessora, e concedeu-lhe plenos poderes a fim de nos valer. Por essa razão, quer também que nela coloquemos a esperança de nossa salvação e de todo o nosso bem. É, portanto, com muita razão que chamamos a Virgem Esperança Nossa, porque esperamos que por sua intercessão possamos obter o que não alcançaríamos somente com as nossas orações. E Maria é essa mãe que nos alcança aquilo que nós não conseguimos, pela nossa miséria, pela nossa indignidade. É realmente, a gente fica admirado do amor dele, dedicado de Deus por nós. É claro que Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que nos ama de tal maneira que enviou o seu Filho, isso é maravilhoso. Mas a hora que eu paro e penso, Deus foi tão delicado que quis nascer de uma mulher, quis precisar de Maria, por isso a preparou com todos os dons, para que nós entendêssemos que Ele, o Todo-Poderoso, Ele era tão carinhoso com o amor de mãe para a nossa presença. Por isso nós chamamos Nossa Senhora nossa esperança. E nós alegramos porque Maria é a Toda-Poderosa intercessora nossa. Santo Afonso de Ligório, cantador das glórias de Maria, pregador do Evangelho e doutor da Santa Igreja, roga a Deus que nos proteja. E dentro desse momento nosso, fazemos questão sempre de olhar Santo Afonso e, repito mais uma vez, tentando descobrir alguma dimensão que ele viveu e viveu com uma convicção profunda para nós podermos nos espelhar e imitá-lo. E hoje eu gostaria de lembrar uma preocupação de Santo Afonso de fidelidade. Fidelidade à igreja, fidelidade a Deus, fidelidade à congregação, fidelidade a Ele, fidelidade às pessoas. Santo Afonso era um homem fiel. Mas para realizar essa fidelidade, inclusive, sempre se disse que Santo Afonso fez um voto de não perder tempo. E se a gente olha
as atividades de Santo Afonso, nós vamos chegar a uma conclusão. Se ele teve voto, se ele não teve voto, não interessa. Mas é um homem preocupadíssimo de aproveitar o máximo do tempo, e nesse ponto ele é modelo para nós, porque, gente, quantas vezes nós perdemos tanto tempo com coisas inúteis. E principalmente hoje, com os meios de comunicação, quantas horas nós perdemos tempo com a televisão, com programas que não nos trazem nada, né? Gastamos tanto tempo que não temos tempo para aquilo que é importante. E Santo Afonso, ao realizar tantas atividades, como bispo, como reitor da Congregação Redentorista, como missionário, como confessor, como escritor, é impressionante, mas eu gostaria de chamar a atenção como orientador de consciências. Santo Afonso, ele gastava tempo com as pessoas. Então, ele se torna modelo para nós sermos preocupados com a pessoa. Muitos são chamados à perfeição, impulsionados pela graça e cheios de desejo de se fazerem santos. Mas porque não se resolvem, vivem e morrem na sordidez de sua vida morna e imperfeita. Vivem a repetir: seria diferente se eu vivesse no deserto ou noutro convento. Esses desejos apenas atrapalham, pois apenas iludem. Temos de procurar a perfeição na realidade que vivemos. Tá aí o puxão de orelha de Santo Afonso para cada um de nós. Seja você casado, solteiro, viúvo, padre, religioso, irmã, não importa. Cada um de nós precisamos tomar a nossa firme decisão por Deus nas atitudes do dia a dia. Esse é um grande perigo da gente querer viver uma outra realidade e não a realidade concreta, né? E por isso Santo Afonso é muito incisivo, né? E, aliás, quando ele não tem medo de dizer, né? Tanto dentro do convento, no sacerdócio, os bispos, todos nós, aliás, eu acho que é uma situação que deve nos preocupar, porque a hora que nós saímos da tibieza, uma grande alegria toma conta de nós, porque é a alegria da fidelidade a Deus. Por isso vamos rezar com Santo Afonso, pedindo que ele nos abençoe, assim como esse pensamento foi ele que nos escreveu, agora ele nos ajude a rezar. Jesus, meu amor, quero de fato amar-vos, tanto quanto posso, e santificar-me para vos agradar e muito vos amar nesta e na outra vida. Nada posso, mas vós tudo podeis. Sei que quereis a minha santificação pela vossa graça. Eu vos desejo e nada busco fora de vós. Já não quero viver para mim mesmo. Quereis que eu seja todo vosso, e todo vosso eu quero ser. Vinde, uni-me a vós, sois a bondade infinita, sois aquele que tanto me amastes. Muito amais e muito mereceis ser amado. Como poderia eu amar alguma coisa fora de vós? Rainha do céu, Mãe de Deus, grande advogada dos pecadores, em vós eu confio. Amém. Que maravilha, né, Padre? Estarmos assim repletos de uma decisão que nós temos e precisamos ter a cada dia. E como Santo Afonso diz, é hoje, é agora. E a partir daí seguimos. E, aliás, algumas pessoas têm me dito, Padre, o programa Redenção está me ajudando a refletir com muita seriedade sobre a minha vida. E eu estou pedindo a Deus que me dê a graça de corresponder ao que Ele espera de mim. Foi essa frase
ipsilíquis que alguém me disse na terça-feira. Está sendo um crescimento para mim, para o senhor e para todo mundo que nos acompanha também. Ah, sem dúvida. Mas nós, por isso... mas que tristeza que me dá quando chega o final, eu gostaria mais não, mas me dá uma alegria sabendo que próxima semana estaremos novamente unidos. Mas eu gostaria de hoje terminar olhando para Nossa Senhora, a nossa esperança. Que ela nos abençoe para que nós, decididos de viver a vontade de Deus, possamos ter coragem de tomar as atitudes necessárias da nossa vida. Por isso eu peço a bênção de Deus através de Nossa Senhora. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém. Que bom, né, Padre? Muito bom estar na sua companhia e com você também. Mas o melhor, Vanessa, é que próxima semana vamos estar com o senhor, com a senhora, com você, bem unidos. Até a semana que vem. Fiquem com Deus.